Se você não faz a vontade do centrão fisiológico que comanda o país há uns 50 anos, você não governa. Você deve ter visto, né? A Anitta fez o show da virada em Copacabana, isso foi transmitido ao vivo pela TV Globo e com várias músicas com letra pornográfica, com várias menções a sexo durante as letras. Isso foi exibido na TV Globo ao vivo. Algumas partes das músicas foram censuradas, tiveram ali o áudio cortado no momento em que eram ditos palavrões, mas muita coisa pesada passou mesmo assim e ficou contraste com a programação que o SBT exibiu na virada do ano. O SBT exibiu um festival gospel que aconteceu aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, da Igreja Batista Lagoinha de Alphaville, e aí a gente fez uma postagem, ó, o pessoal do Bradock no Twitter fez a seguinte postagem, coloca aí na tela, Cláudio, falando sobre esse contraste que tivemos aí nas duas das principais emissoras de TV do país nessa virada de ano. A remoção de um vídeo pelo Instagram reacende o alerta sobre o avanço da censura no país. Foi o caso do Conexão Política. O material publicado pelo Conexão Política evidenciava o contraste entre as celebrações de Réveillon na TV Globo e o SBT. E aí a manchete ali que está na imagem, o controle do discurso avança, expondo a fragilidade da liberdade de expressão no Brasil. Isso porque o Conexão Política fez lá a sua postagem e ela foi removida pelo Instagram, um vídeo que circulava e destacava o contraste entre as duas celebrações. Vamos lá, Serrão, o que nos diz desse caso, das apresentações e da censura no Instagram? Vamos lá, primeira questão da censura. Houve uma censura? Houve uma censura. Mas essa censura também se embasou numa questão técnica. A utilização de imagens com direito autoral sem a devida permissão, isso derruba o vídeo. Foi provavelmente esse o argumento técnico que embasou a censura. Mas a gente sabe que o esquema das Big Techs é baseado nesse tipo de censura mesmo. Elas não são muito amantes da liberdade de expressão. E o que a gente viu lá em Copacabana no show da Anitta foi exatamente a libertinagem de expressão. Porque você fazer um negócio apelativo, sabendo que aquilo era um show para famílias, tinha criança ali na praia, tinha criança assistindo. Para que essa exibição de sacanagem explícita em rede internacional? Porque aquilo passou para o mundo inteiro assistir. Então, uma mancada terrível da TV Globo foi o antepresente dos 100 anos do Grupo Globo. Roberto Marinho e o pai dele, Irineu Marinho, devem ter dado 13 rodadas do próprio túmulo com a exibição desse negócio. Eu fico imaginando, se o doutor Roberto estivesse vivo, nossa, um monte de gente ia morrer ali depois desse espetáculo dantesco. Ele jamais deixaria um negócio desse acontecer. Jamais, jamais, com certeza absoluta. Então, isso foi um negócio... A TV Globo agindo na contramão do mundo. O mundo está indo contra essa palhaçada woke. E a Globo tentando ali ser a última praticante da sacanagem audiovisual. Meu Deus do céu, para que isso? Então, ela se desmoraliza desnecessariamente, justamente no ano em que ela está comemorando 1 século do grupo de comunicação. Uma mancada, assim, imperdoável, mas uma mancada dentro daquela ideologia maluca que controla a cabeça daqueles que estão dirigindo essa empresa de comunicação. Terão de rever seus valores, ou então o público vai lhes dar a audiência cada vez mais em queda, como vem acontecendo. Fala, Derlice. Não estou te ouvindo, Derlice. Será que está fechado aí o microfone? Opa, agora era nosso aqui, mas volta aí do começo, Adriles. A gente não ouviu o começo da sua fala. Volta a fita, volta a fita. Estamos escutando bem? Agora sim, agora sim. Vou começar polemizando com meu querido amigo Jorge Serrão aqui. Não é mancada, não. Como você bem disse, a Globo é partidária da cultura woke. E o que é essa canção da Anitta? É exatamente isso, apologia vulgar de uma mulher promíscua que usa do sexo como um instrumento de poder. Olha a letra dessa música. Eu sou gostosa, eu sou chefe de muita gente, eu dou para mais de 100, para quem eu quiser. Que é uma apologia da sexualidade desenfreada e da promiscuidade num show de Réveillon em que tem crianças, famílias, mães, senhoras assistindo. Uma coisa pavorosa. Você cria exatamente a deturpação do que é o desejo. O desejo é um princípio de caminho para um amor, para um afeto mais profundo, caminho para um namoro, para um noivado, para um casamento, que seja. Não tem problema com a liberdade sexual, desde que ela seja instrumentalizada para o bem. Agora, se você reduz uma pessoa, como é a canção da Anitta, inclusive as vestimentas da Anitta, a uma pessoa que é
senhora sexual, na verdade, ela é uma escrava do próprio desejo. Ou seja, isso é uma instrumentalização da cultura woke que se está fazendo apologia. Apologia a um princípio de vulgaridade, de promiscuidade, e educando as nossas crianças, educando as famílias, fazendo apologia a esse tipo de cultura woke dentro da maior emissora do país. Agora, eu te pergunto, se uma emissora, que é uma das maiores emissoras de audiência do mundo, preconiza esse tipo de coisa, faz apologia a esse tipo de coisa, é claro que o centro de jornalismo dele também está meio desvirtuado. Não é à toa que a Rede Globo defende perseguição de jornalista, não é à toa que a Rede Globo defende prisão indevida colocada pelo Supremo Tribunal Federal, não é à toa que a Rede Globo defende uma ditadura do judiciário que acontece hoje no país, e não é à toa que a Globo enaltece coisa que ela atacava antes, criticava antes muito bem, a volta de um ex-presidiário condenado por corrupção à presidência da República. Ou seja, é um desvirtuamento moral que se dá pela ideologia e começa no sexo. Se você tem uma emissora que cobre um show da Anitta, que é hoje a cantora mais popular do Brasil, quer se goste ou ela não, e que ela faz apologia à promiscuidade, é claro que tem uma coisa ideológica, fundamentalmente ideológica, dentro da emissora, muito equivocada. Não é à toa que ela tem perdido audiência. Mas tem perdido audiência, mas tem toneladas, tem 20, 30 pontos de audiência, pô, é 30 milhões de pessoas no Brasil. Então é muita gente. Então, infelizmente, a Globo está produzindo desinformação. Não existe, meu queridíssimo Vitor Brown, uma alta sociedade sem uma alta cultura. Isso é fundamental. O Olavo de Carvalho dizia isso, muita gente diz isso antes do Olavo. Agora, se você faz apologia a uma baixeza, a uma vulgaridade, a mediocrização das cabeças, a sexualização banal e animalesca dos corpos, você está ensinando o quê para essa futura geração? Você está ensinando o quê para a sociedade brasileira? É uma promiscuidade que não é só sexual, é ética, religiosa, social e moral. Infelizmente, a Globo hoje é uma central de promiscuidade sexual, moral, democrática, de todas as formas. É uma central de desinformação em todos os níveis. Ô, Darcio, e isso tudo abastecido com dinheiro público, né? O show da Praia de Copacabana foi bancado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, é dinheiro do contribuinte carioca que pagou, por exemplo, a apresentação da Anitta, né? Pois é, bancado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o que aumenta ainda mais a responsabilidade, não só da Prefeitura, da Globo e das pessoas envolvidas nesse evento que deveria ter sido classificado. E aí eu aproveito para poder lembrar que o governo, que essa cantora é, em certa medida, porta-voz, acabou de reclassificar o Chaves. O programa Chaves do SBT foi reclassificado, porque o professor Girafales fuma um charuto, porque existe a violência do cascudo no Kiko, e porque o gato da dona Clotilde, conhecido como Bruxa do 71, por nós que temos mais de 40, chama Satanás. Ou seja, o Chaves é reclassificado e o show da Anitta é exposto para famílias e crianças. Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo no Brasil, mas é exatamente o que o Serrão e o Adriles trouxeram. É justamente o processo de demolição de todos os valores e costumes que construíram a nação como a gente conheceu e a banalização do mal. É isso que está acontecendo. É a banalização do mal, da promiscuidade. E, lógico, é um processo revolucionário. Estamos dentro de um processo de revolução cultural e é importante que as pessoas percebam isso. E essa percepção tem que ir além, porque, em certa medida, o conteúdo cristão já é censurado e classificado. Basta você entrar numa escola e perceber que não se pode fazer uma oração. Mas, eventualmente, a gente assiste shows e apresentações e professores ensinando passinhos de músicas da Anitta. Com relação à censura, essa censura nasce na própria Globo ali, que já, em certa medida, cortou ali algumas palavras. E depois, nas redes sociais. As redes sociais não são uma concessão pública. Plataformas privadas que podem ter suas diretrizes. Se eu repetir aqui o que a Anitta disse, provavelmente essa apresentação do Braddock Show pode cair. É engraçado, a Globo pode, então. Cai, desaba na hora. Desaba na hora. Então, eu acho que reside aí a discussão. É aí que está a discussão que as casas parlamentares do país precisam fazer. Agora, no meu modo de entender, a opinião do Darcio é que o controle tem que ser só o remoto. Em casa, você determina o que você quer assistir. E aqui nas redes,
Você decide o que você quer assistir e controla o que os seus filhos vão assistir. É isso, Vitor. Eu não sou, embora eu seja liberal, não sou tão livre assim. Mas, eventualmente, se você... É só colocar, tem um projeto de lei que o Bolsonaro colocou na época, que é muito interessante para as redes sociais. O que é? Apologia a crime. O que é apologia a crime? Apologia a pedofilia? Não pode. Apologia a tráfico de drogas? Não pode. Apologia a terrorismo? Fora isso, é tudo lícito. A liberdade de expressão, como dizia, sabe quem? Um sujeito chamado Alexandre de Moraes, uns 6 anos atrás, ele dizia, ela pode ser leviana, incisiva, agressiva e ofensiva. Se a gente tiver um senso comum aqui, civilizado, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é para aquele que vai além das coisas. Então, você não pode criminalizar a opinião. Só que as pessoas mudam de ideia, né? Pessoas que eram liberais ontem viram carrascos hoje, aí a gente não sabe. Gustavo Lima concedeu uma entrevista ao site Metrópolis, falando que tem a intenção de concorrer à presidência da República. Já tinham saído notícias aí sobre o Gustavo Lima se candidatar ao Senado, que ele estaria costurando com Ronaldo Caiado uma candidatura em Goiás ao Senado, mas agora a novidade hoje foi que Gustavo Lima, nessa entrevista ao Metrópolis, falou da possibilidade de ele se candidatar à presidência da República. Disse que ainda não tem nenhuma filiação a nenhum partido, nenhum acerto, que a partir de agora, desse ano de 2025, é que ele vai começar a conversar com legendas, mas tem a pretensão, sim, o cantor Gustavo Lima, de disputar a presidência da República em 2026. E aí, Adriles Jorge, começar contigo aqui. Adriles, o que acha dessa possibilidade? O embaixador, presidente, será? Olha, eu lembro do Donald Trump, na época dos Simpsons, em que ele era um empresário de grande porte, ele era visto como uma piada. Viam um futuro distópico em que Trump seria presidente da República. Quando Donald Trump disse que ia ser candidato à presidência da República, a imprensa inteira o ridicularizou. Inclusive o então presidente Barack Obama. Ridicularizaram assim, de deboche, de programa de humor, de caricatura. Tinha gente falando, vai ser a piada do ano, vai ser a piada do século. Ganhou 2 mandatos, entendeu? O Pablo Marçal também era um coach, que eventualmente riram dele quando ele tentou ser candidato a prefeito, quase ganhou. Então eu acho o seguinte, a política brasileira tá tão ruim, tá tão putrefada, e eu falo isso sendo político, tá? Eu tô nesse meio. Eu e o Dácio, a gente tá tentando melhorar. O Dácio, um grande homem de bem, um jornalista de primeira linha, a gente tá tentando melhorar, porque é muito ruim. Então eu louvo, não sei da plataforma política do Gustavo Lima, mas eu louvo a iniciativa de alguém que tem um sucesso, sobretudo na vida privada, né, no meio libertário, para estabelecer uma melhoria, porque está muito ruim, está muito viciada. A gente tem um retorno do centrão fisiológico, tem um retorno de corruptos que até ontem estavam na cadeia. É esse o tipo de político profissional que a gente tem, que quer é juiz se metendo na política, perseguindo um lado, um espectro político da nação. É esse o tipo de político profissional que a gente quer? Então pode ser que o Gustavo Lima seja muito melhor que todos esses aí. É claro, se eventualmente o Bolsonaro puder ser o candidato em 2026, todo mundo nas hostes conservadoras vão do lado dele. O Gustavo Lima, todo mundo sabe que ele é um conservador, que ele é um homem de direita. Então, eventualmente, eu acho isso produtivo. Ainda que ele não seja candidato, ainda que ele seja candidato a senador, deputado, não sei o quê, é produtivo gente sair da iniciativa privada, querer, desde que fez um sucesso estrondoso como ele faz, querer participar da vida pública da nação. Porque a vida pública da nação, salvo raras exceções, eu volto a falar do Dácio, de outros deputados, da Bia Kicis, que eu estava conversando ontem, entendeu? Do Tarcísio, de pessoas de bem, mas a maioria é podre. São maçãs boas no meio de um tanto de maçã podre. E às vezes é difícil. Então, tanto mais gente bem intencionada que queira entrar. Claro, você tem que ter uma experiência, tem que cercar de gente boa, não basta boas intenções. Mas eu louvo, de qualquer forma, a iniciativa de qualquer pessoa de bem. Eu acho que o Gustavo Lima é um homem de bem, pelo menos os princípios e a moralidade dele está nessa direção. Queira se candidatar ao que ele bem entender. Agora, Serrão, será que não é complicado demais presidência da República? Porque talvez o eleitorado do Gustavo Lima esteja na direita, né? E a direita está aí aguardando quem vai ser o candidato do Bolsonaro, ou se ele próprio vai recuperar os direitos políticos. Será que tem condições de uma candidatura viável do Gustavo Lima à presidência? Teria que combinar com o Bolsonaro? Como é que é, hein, Serrão? Agora pode tudo. O importante é lançar o nome. Ele
Gustavo Lima foi vítima de uma perseguição recente, implacável, covarde. Então é muito importante, o Adriles lembrou bem, quando essas pessoas que têm capacidade e reconhecimento público, têm uma postura pública, e elas reagem, mostram que elas têm poder de reação política contra a perseguição, isso é excelente, isso bota medo no sistema. A gente precisa dessas pessoas. E é necessário um importante debate sobre a questão da presidência da República no Brasil. Que é o nosso modelo, a nossa Constituição de 88, ela é congressualista. O presidente da República no Brasil, ele pode muito menos do que a gente, população, eleitor, cidadão, eleitor, contribuinte, pensa que ele pode. O presidente é um cara que fica, como o Bolsonaro já definiu, sentado na cadeira elétrica do Palácio do Planalto. Ele pode muito pouco. Então, era hora de a gente ter um debate sobre o nosso presidencialismo. Ele é adequado ou ele é um gerador de crise? Aliás, a nossa Constituição, ela está adequada? Não, ela não está. Ela é a mãe, a madrasta das nossas crises. Então a gente tem que debater no Brasil mudança estrutural, né? O aprimoramento do voto. Pô, a gente não pode mais uma eleição sem ter o voto aprimorado, sem a contagem pública de voto. Então são questões que a gente precisa colocar no debate. Então quando vem um artista, coloca o nome dele para tomar paulada, que é o que vai acontecer com ele agora, isso é excelente. Tomara que venham centenas de artistas, centenas de personalidades públicas com a mesma disposição. Porque o próprio presidente Bolsonaro, na Rádio Ouro Verde, no outro dia, ele contou uma história, que ele chegou lá, no Cafundó, lá do Amazonas, fazendo uma campanha, e disse para o dono do hotel, olha, eu sou candidato à presidência da República. Ele falou que o cara deu uma gargalhada tão desmoralizante na cara dele, que o cara não acreditou. Pô, Bolsonaro ganhou a presidência. Ele até contou que gostaria de voltar lá nesse lugar para falar com esse cara, né? O Bolsonaro até lembrou, o cara lá continua, né, dono do hotel, e ele chegou à presidência da República. Então, nunca duvide de quem vem com disposição para mudar, para apresentar proposta concreta, para colocar temas importantes em debate. Hoje, nunca foi tão importante o debate. Hoje, a gente tem que priorizar a eleição do Senado. O Senado é que vai mudar, os 2 senadores é que vão ajudar a gente a promover mudança. Então isso é importante. Agora, quem vem candidato a presidente ou não, a gente tem que lutar pelo direito do Jair Bolsonaro poder ser candidato. Isso aí é imprescindível. Se ele vai ganhar ou não, se a gente vai votar nele ou não, não importa. Fundamental é que ele não possa ser impedido de ser candidato, porque não há motivo justo, real para isso. Então esse é um ponto pacífico. Agora, quem vai ser candidato? Hoje do Paraná começou uma especulação lá. Se o Bolsonaro não for candidato, o pessoal lá já estava sugerindo montar uma chapa do Ratinho Júnior com a Michele Bolsonaro de vice. Então, agora está valendo tudo, pode dar tudo quanto é ideia. O importante agora é discutir. Vamos em frente. A esquerda está desmoralizada e amedrontada. A gente só não pode subestimar ela, porque ela é sempre esperta. Ela sempre, no fim das contas, dá o jeito dela. Mas que a situação para ela está muito ruim, para a pauta woke está tudo uma porcaria, isso é concreto. Fala, Adriles. O Ferrão falou uma coisa fundamental, que é o seguinte: a gente não vive um sistema presidencialista no Brasil. A gente vive um sistema parlamentarista disfarçado de presidência. Então, quando eu falo que o Gustavo Lima, qualquer outra pessoa bem intencionada, tem que sair para outros cargos, não necessariamente presidente da República, porque é isso que o Serrão falou, a presidência fica amarrada a um Congresso. Se você não faz a vontade do Congresso, já teve dois ou três que tentaram, foram decepados. O Fernando Collor de Mello, a Dilma Rousseff, todo mundo que bate de frente. O Bolsonaro começou a bater de frente, mas recuou. Se você não faz a vontade do centrão fisiológico que comanda o país há uns 50 anos, você não governa. Você não dá grana, quer seja por mensalão ou por emenda parlamentar que é lista por centrão fisiológico, você não governa. Então o brasileiro tem que perceber isso. O Gustavo Lima vai ser presidente, vai salvar a nação. Não vai, meu filho. Nem Jesus Cristo, se for presidente, não salva a nação, porque precisa de deputado e senador. Então é muito mais interessante os caras são candidatos bem intencionados a serem deputados, a serem senadores, a serem vereadores, que você cria uma estrutura de poder que vai sedimentar um caminho para que um bom presidente governe. E não adianta nada. Se um Congresso é totalmente fisiológico, é corrupto, atende só a interesses espúrios, não adianta botar um presidente da República. O sistema brasileiro presidencialista é de uma Constituição Frankenstein. A Constituição brasileira foi feita para o parlamentarismo.
E aí fizeram 2 vezes lá o plebiscito, o povo quis presidencialismo. Então fica uma coisa esquizofrênica. Aquilo que o Fernando Henrique, acho que falou, que é presidencialismo de coalizão. Você tem que fazer um conluio com o Congresso Nacional para poder governar. E aí você entrega os dedos, você entrega as mãos, os braços, tudo. Senão você simplesmente tem a sua cabeça cortada. Ou seja, o país tem 33 partidos, os Estados Unidos tem 2. Aqui tem 33, ainda tem isso. É uma completa... O Brasil é ingovernável. Se não tiver uma reforma política, isso aqui é ingovernável. Só está sendo governado hoje que tem uma ditadurinha aí de uma junta de 11 pessoas aqui que mandam no país. Aí. Ô, Darcio, e outra coisa que faltou mencionar, estava até aqui na nossa pauta, esqueci de falar, é que muita gente está cogitando se não é alguma brincadeira, alguma pegadinha do Gustavo Lima, se não tem alguma estratégia, algum plano por trás, uma brincadeira dele, uma outra possibilidade aí que muita gente cogitou. Pode ser tudo, né? Inclusive nada. O Gustavo Lima é um personagem do meio musical, mas ele também é um personagem das redes. Esse tipo de tema acaba pautando a mídia, acaba gerando publicidade. A diferença de publicidade para propaganda é essa. Você lança um tema e, obviamente, esse tema vai se espalhar. Estamos aqui comentando sobre ele no Braddock Show e estamos falando de Gustavo Lima. Então, quem eventualmente não lembrou do Gustavo Lima por algum motivo, agora acaba até lembrando eventualmente de alguma música dele. É essa função, muitas vezes, que os artistas fazem esse tipo de lançamento. Agora, vamos pensar sério aqui. Vamos pensar que ele está falando sério. O Reagan, Ronald Reagan, foi um grande estadista. Mas, Fala disso. Ator ruim, não é possível ele era. Ator, comediante, um ator ruim, e, no entanto, na política, ele trouxe grandes contribuições, e eu acredito que sem ele, o século XX poderia ter terminado muito pior. Então, a gente não pode subestimar as pessoas. E outra coisa, que é um segundo elemento, eu tenho certeza que o Gustavo Lima não levaria a privada. Você tem alguma dúvida, Serrão? Será que ele carregaria a privada para casa? Ele não precisa, né? Pois é. Comprar privada dela, né? Se bem que vereador... Pois é, não obrigaria o Adrilles a comprar uma privada. Porque o que acontece? Aqui eu uso o exemplo do Adrilles. Ele tem a vida feita. E eu acho que chegou a hora das pessoas começarem a escolher pessoas que fizeram a vida e agora querem fazer política. E não aqueles que querem fazer política para fazer a vida. Só daí ele já ganha o meu respeito. E mais, né? Importante a gente fazer esse registro. O efeito pedagógico que foi o que o Serrão trouxe. A política tem um efeito pedagógico. A prova disso é que os índices de criminalidade começaram a cair já em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito. Ele ainda não era o presidente da República. Em outubro, novembro, dezembro daquele ano, assim que ele foi eleito, assim que saiu o resultado do primeiro turno, os índices de criminalidade começaram a cair. Porque a bandidagem falou, opa, tá vindo um cara aí que não gosta de bandido. Em compensação, em 2022, assim que foi anunciado a vitória de Lula, a criminalidade já começou a subir ainda antes dele assumir o poder. Por quê? Porque o político, por meio de seus atos, manda recados e exerce influência. Tomara que a influência do Gustavo Lima faça com que vários outros que também fizeram a sua vida entrem na política. É isso, Vitor Brau. Pela ordem. Só que tem um protesto aqui. Esse negócio de vida feita é coisa do Darcio. Olha, ele tá me aparteando aqui, Tem vida feita, faz uma não parte cozinha, não. né? Eu Aí, Serrão, tá achando que é assim. Não sei o que você O quer presidente dizer. da mesa, controle isso aí, Serrão, vai lá. Excelências, acalmai. O programa está excelente, excelências. Não percam o prumo. E olha só, se o seu caso é esse... Vai agora para... Não entendi, Adriles, perdão. O Brau tem a vida feita, vai ser um dos maiores, já é o maior, agora vai ter um salário de astronômico, vai ser um homem mais rico.